Seja bem-vindo, você meu aluno, minha aluna, que agora me acompanha. Eu sou o professor Alex e nós continuamos então estudando, refletindo, desenvolvendo um olhar um pouco mais crítico sobre a nossa sociedade. E hoje a gente vai colocar como tema de discussão a ideia do trabalho, acompanhada aí de alguns sociólogos, acompanhada aí, sobretudo, de um grande sociólogo chamado Weber, que é quando ele vai também oferecer para nós uma ideia sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Só que antes, é claro, a gente precisa se preparar, entender um pouco mais sobre essa perspectiva que faz parte do espírito do capitalismo, que é a ideia, propriamente a ideia do trabalho. Por isso que nossa aula de hoje nós vamos tentar ver a visão que se tem do trabalho sobre perspectivas diferentes. Vamos iniciar com a nossa reflexão. Primeiro, o nosso modo de ser pode afetar a nossa vida econômica? Interessante a gente perguntar isso, porque justamente fala o nosso processo de contato com o mundo, a nossa visão que temos de mundo, às vezes a nossa falta de crítica, ao mesmo tempo a nossa crítica demasiada, muda a forma do mundo se desenvolver? Será que o nosso consumo, a nossa forma de consumir, de ingerir aquilo que a sociedade nos possibilita, ela também afeta o mundo em que nós vivemos? Surgem aí grandes conceitos, como por exemplo, o consumo, o consumismo e o consumerismo. O consumo, que seria suprir as necessidades, o consumismo, que é o excesso, consumir coisas demais, e o consumerismo, que tem sido um termo, um conceito diferente, que já começa a se pensar em um consumo que seja responsável ecologicamente. Vejam só, o consumo está muito associado a essa perspectiva que nós temos, que é a ideia do trabalho. Por quê? Porque o trabalho ele vem se tornando um novo ethos, uma nova ética, sobretudo na própria sociedade burguesa, se nós voltarmos na história. Então, surge com uma força econômica muito grande, sobretudo capaz de derrubar até mesmo reis. O trabalho, que durante muito tempo foi visto como sofrimento, como um esforço indigno aos aristocratas, aos reis, então passa agora a ser visto como uma nova ética, ser visto como algo que salienta o ser humano, que coloca o ser humano no estágio mais avançado, e o trabalho ou seja, o trabalho ele é reconhecido como essa grande capacidade humana de transformar a natureza, de transformar o mundo. Falamos então agora sobre a perspectiva do trabalho dentro de uma revolução burguesa. Vamos imaginar lá que os burgueses estavam sempre subordinados a quem? Aos grandes senhores, aos reis. E o que essa revolução burguesa ela começa a estabelecer? Primeiro, o monarca tem limites. Ou seja, o rei precisa ter limites. Vamos lembrar na Inglaterra, os reis depostos, o rei que foi deposto. Você tem na França o rei que é decapitado. Aí também começa a surgir dentro dessas revoluções burguesas, essa saída desse feudalismo que existia, a ideia de liberdades individuais. O direito de escolher religião, o direito de expressar, o direito de falar. Nós temos também o surgimento da Declaração dos Direitos do Homem. Nós temos uma sociedade sem ordens e sem privilégios, como sempre foi destinado à aristocracia. E nós temos ali o surgimento de uma filosofia iluminista, onde a razão ela é colocada como fonte superior e, é claro, o anticlericalismo ele começa então a surgir. Essas revoluções burguesas proporcionaram então um novo olhar para o trabalho que nós vamos acompanhar. A luta por independência. Vamos recordar dos Estados Unidos, que luta para ficar independente, a Revolução Francesa, a ideia de uma mobilização burguesa, dos burgueses, agora aqueles comerciantes que começam a se unir em associações justamente para que possam controlar, de repente, a influência do senhor feudal, que também era influenciado pelas instituições religiosas e que ditava o que era a regra, o que poderia ou não poderia ser feito. Então você tem esse espírito de revolta, esse espírito também de revolta que vai fornecer, vai possibilitar uma mudança de mundo e a visão que se tem do trabalho. Ainda a defesa dos interesses capitalistas que se confrontam ali com a ideia do absolutismo, e o trabalho agora passa a ser visto como progresso. O trabalho é sinônimo de você progredir, de você crescer. Agora é claro que na antiguidade não funcionava assim.
Na antiguidade nós precisamos rever que a própria palavra trabalho, ela vinha de um instrumento de tortura, o tripalium. Esse instrumento de tortura ele era usado então nos seres humanos, nos criminosos, era usado nos escravos, justamente porque era um instrumento doloroso e que ficou caracterizado como símbolo de sofrimento, de dor e de morte. Logo, o trabalho também ele passou a ser associado a isso. Veja essa perspectiva até mesmo religiosa, judaica e cristã. Você tem lá dois seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, um chamado Adão e Eva, e os dois eles recebem um castigo graças à sua desobediência. Então eles provam lá do árvore da vida, árvore do conhecimento, árvore da sabedoria e são penalizados por Deus. Se você observa no Gênesis, qual que é a penalidade dada a esses dois seres humanos, esses dois, teoricamente, os dois primeiros seres humanos, que dentro de uma perspectiva religiosa haviam sido criados? Trabalhar. Eles deveriam trabalhar justamente, então, para poder sobreviver, para poder se manter. Por quê? Perderam o paraíso. Eles perderam o paraíso, aquele mundo onde não precisava trabalhar, onde a natureza ia suprir as suas necessidades, onde tudo que eles desejavam eles teriam. Então o trabalho ele se torna aí um grande castigo. Essa ideia de castigo é claro que vai parar na Idade Média. Por exemplo, os aristocratas, os nobres, os reis, eles tinham verdadeira aversão em relação ao trabalho. Não é à toa que imperadores, reis e nobres tinham seus escravos, porque o trabalhar, o exercer um trabalho manual era visto como algo indigno à aristocracia. O nobre, o aristocrata, deveria ser aquela pessoa versada nas artes, a pessoa versada na literatura, versada na arte da guerra. Então deveria ter entendimentos próprios, simbolizando a sua própria nobreza. Você tem o próprio Aristóteles, um filósofo grego, que tem uma frase bem interessante, dizendo que o trabalho embrutece o homem. Ou seja, justamente porque pelo fato do trabalho estar ligado a poesis, esse trabalho de produção, e não é tanto intelectual, o Aristóteles ele acaba menosprezando esse aspecto de trabalhar. Ou seja, no fundo o que o Aristóteles quer dizer, o trabalho limita a nossa mente, limita a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de desenvolver a razão. Por isso que o trabalho ele sempre foi assimilado e colocado aos servos e escravos. Os servos, então, eram aquelas pessoas que cuidavam dos afazeres do dia a dia, os afazeres que o próprio aristocrata, que o próprio nobre não fazia. Veja, por exemplo, na Índia, os Dalits, os intocáveis, os impuros. Eles são os responsáveis por fazer, dentro desse sistema de castas, são responsáveis por exercer os piores trabalhos possíveis. Desde limpar lá o excremento das vacas nas ruas, até mesmo retirar restos de corpos humanos do rio Ganges. Então, eles fazem os trabalhos mais impuros, aqueles trabalhos que não são considerados dignos para as outras castas. Você, dentro desse processo, então, você tem uma vasta mão de obra dentro do contexto medieval, dentro da própria aristocracia. Surge, então, a figura da ama, aquela que está sempre pronta a servir. Século XIX, demos um grande salto histórico e surge um filósofo chamado Hegel. Esse filósofo ele começa então a alterar a visão que se tinha de trabalho, porque então o filósofo era aquele que pensava, era aquele que imaginava, era aquele que refletia, era aquele que criticava. E o Hegel ele começa então a dar uma nova leitura, sobretudo uma leitura mais otimista do trabalho, na sua obra Fenomenologia do Espírito. Ele cria essa ideia de uma história do escravo e o senhor. É interessante, porque são dois homens que apostam na sua própria liberdade. E aquele que perde, então, precisa servir o outro. Ele vai denominar isso de moral do escravo. Dentro desse processo, ele começa a perceber, então, que aquele que perdeu, que agora precisa servir, precisa trabalhar o seu senhor, desempenhar aquelas funções que o seu senhor não desempenha, ele começa a perceber que essa postura de trabalhar, de aprender, de desempenhar as funções que o seu senhor não desempenhava, o torna emancipado intelectualmente. O que isso significa, professor? Quem não sabe fazer, paga. Então, o próprio servo, o próprio escravo, que vem dessa moral do escravo, da fenomenologia do espírito, ele mostra que o escravo é aquele que consegue se virar sozinho. Então ele sabe trabalhar, ele sabe fazer o alimento, ele sabe produzir o campo,
ele sabe desempenhar tais funções, coisa que o seu senhor não consegue. Se houvesse um afastamento, se de repente o escravo fugisse, ou de repente que ele perdesse a sua vida, quem vai passar necessidade? É claro que é o Senhor, porque o Senhor nunca trabalhou, não se emancipou, não aprendeu. Então, essa nova perspectiva, essa leitura otimista do trabalho, ela vem sendo acompanhada ali pelo próprio Hegel. Chegamos ao Karl Marx. O Karl Marx ele não tem assim essa leitura mística, essa leitura otimista do trabalho mais. É claro que ele entende que o trabalho, esse processo humano, bonito, que faz com que o ser humano transforme a natureza, usa da sua capacidade, é fundamental, então ultrapassa a sua natureza, como por exemplo, nós não nascemos com a capacidade de voar, mas temos a capacidade de criar mecanismos que façam isso para nós. E que, claro, são muito melhores que os próprios pássaros, vão muito mais longe, voam muito mais alto. A grande questão é que o Marx passa a ter uma visão pessimista do trabalho justamente quando é associado à sociedade capitalista. Por quê? Ele vai entender que essa atividade ela destrói o homem, ela aliena o homem, ou seja, é quando o próprio ser humano ele se torna refém do sistema capitalista, onde você tem um distanciamento social muito grande, porque você tem o burguês, que detém as fábricas, as máquinas e os meios de produção, e você tem o trabalhador, o proletariado, que detém apenas a sua força de trabalho e precisa vender essa força de trabalho por aquilo que o patrão, que o burguês quer pagar. Então o trabalho ele acaba então materializando, ele acaba alienando o próprio ser humano, e isso para o Marx não é uma coisa boa. Repare então que esse processo de pensamento que nós fizemos até agora vai ser essencial para que nós possamos mudar a nossa perspectiva que nós temos de trabalho. Olha só que perguntinhas importantes e para que você possa refletir para a vida e até mesmo para nesse momento. A forma como vemos o trabalho nos influencia? Será que o trabalho para você ainda é uma coisa pesada, chata, exaustiva? Como escolher uma profissão? Dinheiro ou felicidade? Essa é uma das questões que você vai mais se deparar na sua vida. Vou pelo dinheiro, pelo aspecto financeiro, ou por uma profissão que de fato me realize enquanto ser humano? O trabalho, segundo Aristóteles, nos limita. Segundo o Hegel, nos enobrece. Para você, o que é que ele faz? Agradeço a todos e até a próxima aula.